Aqui é o Dr. Jonas Catuna, cirurgião de cabeça e pescoço, e nesse vídeo vamos pegar alguns relatos de pacientes com hipertireoidismo para comentar um pouco a experiência que eles tiveram. É um quadro novo aqui no canal que eu pego os comentários que estão lá no meu Instagram para trazer aqui para a gente discutir um pouco sobre o que é que essas pessoas sentiram e passaram em algumas doenças da região da cabeça e pescoço, e o tema hoje é hipertireoidismo, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui a tela, e aí já peço para você se inscrever no canal. Muita gente assiste os vídeos, assiste as lives, me acompanha, mas não está inscrito no canal, então checa se você já apertou o botão de inscrição e checa se você ativou o sininho das notificações. Eu tenho feito vídeo todo dia, então se você não ativa, você não perde, né, esse aviso que o YouTube dá quando eu lanço um vídeo novo. Então aqui está o meu Instagram, deixa eu colocar aqui. Eu pedi, já está com umas 2 semanas que eu perguntei, né? Conta como foi. Esse quadro, Conta Como Foi, eu faço principalmente para vocês, né? Compartilharem entre si as experiências com as doenças da tireoide. Então aqui, ó, nódulo na tireoide, mais de 300 comentários, muitos relatos, né? Então vamos aqui para Conta Como Foi a experiência com hipertireoidismo. Vou pegar aqui alguns casos, né? Para você se espelhar no que é que acontece nesse problema e eu vou comentar um pouco, né? Então, pegando aqui esse comentário, né? Da Jo Salles. Ainda está sendo difícil, descobri há 4 meses, perdi 10 quilos, fraqueza, temores, coração mega acelerado, estava com 4 tapazol, endócrino diminuiu, fiquei muito mal, subi para 2 agora em fase de teste para saber como estão as taxas. E o médico proibiu atividade física. Então vamos a alguns comentários sobre esse comentário, né? O hipertireoidismo, o tratamento é utilizar as drogas antitireoidianas até estabilizar o paciente e avaliar se vai ser possível resolver só com as medicações ou se a gente vai precisar da iodoterapia ou da cirurgia, né? Então, em geral, a dose máxima da medicação, do tapazol, é de 6 comprimidos por dia. À medida que a gente aumenta a dose, aumenta o risco de ter problemas, principalmente no fígado. Então, além de avaliar os exames da tireoide, a gente precisa ver como é que está o TGO e TGP. Outro problema que pode surgir nesse medicamento é a alergia. O paciente pode ter rash cutâneo, ter coceira. Então, sempre que a gente aumenta a dose, tem que observar esses efeitos colaterais. E aí, um ponto muito importante é em relação à dose. Então, eu guio o tratamento pela presença de sintomas e pelo exame de T4 livre. Então, se o paciente não está bem com uma dose, é um indicativo de que a gente precisa aumentar a dose e não diminuir, que é o que parece ter acontecido, né, no caso aqui dessa pessoa, da Jo Salles. Outro ponto também muito importante, em relação à atividade física, existe não há um consenso em relação à indicação de atividade física ou não. Como é que eu oriento meus pacientes? Bem no começo do diagnóstico, quando o paciente está muito sintomático, principalmente com o coração muito acelerado, não é ideal fazer atividade física, porque se a pessoa aumenta a atividade física, a frequência cardíaca vai lá para cima. Mas se estabilizou o problema, é interessante iniciar aos poucos a atividade física, porque o exercício melhora a resposta do tratamento. O paciente recupera mais rápido. Eu tenho alguns casos de pacientes que eram maratonistas, atletas que corriam muito, que se exercitavam muito e descobriram um problema porque perderam um pouco a performance, mas continuaram fazendo atividade física e conseguiram sair super rápido do hipertireoidismo por conta do metabolismo, por conta da reserva cardíaca que eles têm. Então, se você não se exercita, é interessante se exercitar, mas sempre deve ver a recomendação do médico, né? Então, não existe isso de proibir, não, só bem no começo, tá? Vamos lá, outra pergunta, outro comentário aqui da Mana Almeida. O meu hiper veio junto com a doença de Graves, que aí até um outro comentário. A doença de Graves é a causa do hipertireoidismo. Então não é que veio junto, né? O paciente tem o hipertireoidismo por conta da doença de Graves, e aí a diferença, né, do hipertireoidismo por Graves dos outros tipos de hipertireoidismo é que na doença de Graves pode ter também acometimento dos olhos, pode ficar um pouco saltados, a tireoide pode ficar bem crescida e pode ser mais difícil tratar só com as medicações. Às vezes a gente precisa fazer a iodoterapia, tá? Até um comentário aqui bem mirabolante. Não pode fazer iodoterapia quem tem Graves. Então, isso não existe, tá certo? Que até eu comentei em outros vídeos aqui, comentar nesse. Eu tenho visto cada vez mais endocrinologistas que não têm tanta experiência em doença da tireoide e soltam alguns absurdos como esse. Não poder fazer atividade física, não poder fazer iodoterapia, se um dos tratamentos principais para doenças de Graves é a iodoterapia. Inclusive, cabe comentar que nos Estados Unidos, os guidelines de doenças da tireoide lá, eles não incluem esse período que nós fazemos aqui de tratamento com as medicações, tapazol e propiltiuracil. Por lá, de rotina, o paciente tem hipertireoidismo, já vai direto para a iodoterapia. Então é até diferente, eles já fazem logo esse tratamento. Então até cai por terra isso de não poder fazer iodoterapia em quem tem Graves. Se o principal
a principal causa do hipertireoidismo é Graves e o principal tratamento é a iodoterapia, né? Não faz muito sentido. A gente utiliza inicialmente o Tapazol porque eu tenho diversos pacientes que fizeram Tapazol e conseguiram tirar e ficar sem nenhuma medicação, né? Sem hiper e nem hipo. Quando vai direto para iodo, acaba tendo o hipertireoidismo. Vamos lá, mais uma pergunta. Aqui a pergunta da Giane, TSH 6.8, isso daqui não é hipertireoidismo, tá? Então eu vou pular essa pergunta, né? Comentário da Márcia. Meu marido perdeu 8 quilos, dores abdominais, febre, muito suor. Foi uma emergência médica e sinceramente achei que ele fosse morrer. Então o hipertireoidismo ele pode ter formas bem intensas, que é o que a gente chama de crise tireotóxica, ou um nome ainda mais assustador, tempestade tireotóxica. O paciente com tantos hormônios que o coração fica muito acelerado, pode dar hipertermia, né, como se fosse a febre, né, e o paciente se sente muito mal, pode ter delírios, alucinações, pode ter parada cardíaca pelo coração muito acelerado. Então, hipertireoidismo é uma doença séria que, infelizmente, às vezes o paciente lá no começo ele não é devidamente orientado. Às vezes já ouvi relatos de pacientes que chegam para o médico e dizem, não, isso é ansiedade, e aí não pede os exames para investigar e o problema vai piorando. Às vezes o próprio paciente demora a procurar ajuda porque acha que é estresse, que é ansiedade, né? E não se cuida, né? Não faz os exames. Então é uma doença que é muito negligenciada, ao mesmo tempo que é uma doença séria que pode evoluir para formas bem graves se não for devidamente tratada. Diferente do hipotireoidismo, que ele tem um teto, né? Tem um chão, o paciente só para até realmente um limite. No hipertireoidismo não tem um teto, porque a própria doença que causa o hipertireoidismo, ela estimula a tireoide a crescer, e essa tireoide, quanto maior ela fica, mais hormônio ela pode produzir e mais sintomas e mais grave ela pode ficar. Então é por isso que a gente tem que tratar logo no começo, da forma respeitosa, né, de acordo com a intensidade do problema, né? Aqui o comentário da Ju não é sobre hipertireoidismo, vou pular, tá? Mas eu acompanho todos os meus pacientes. O comentário da Mora Serafim, uma montanha russa, hipertireoidismo, autoimune de Graves, arritmia cardíaca, início do tratamento Tapazol de 15, 6 meses virou hipo, começou a retirada da medicação gradativamente, cada dia diferente com variação de sintomas. Então é um ótimo comentário para a gente trazer uma outra causa do hipertireoidismo, que é a doença de Graves, quer dizer, que é a tireoidite de Hashimoto. Então acabamos de comentar sobre Graves. Na tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune que ataca a tireoide, o paciente pode ter hipertireoidismo no estágio inicial. A maioria não tem, a maioria passa de forma silenciosa por um leve período de hipertireoidismo, até que a tireoide vai parando de funcionar e o paciente descobre que está com hipotireoidismo por conta da Hashimoto. No hipertireoidismo por Hashimoto, o que a gente vê é que é um hipertireoidismo bem mais leve do que quando ele é causado pela doença de Graves. Os hormônios não chegam a ficar muito altos, não chega a ter tanto sintoma e responde bem mais rápido ao tratamento com medicações, Tapazol ou próprio Uracil. Então aqui usou 15mg, que é uma dose baixa, talvez 5mg 3 vezes ao dia, e conseguiu sair do hipertireoidismo e já entrou no hipotireoidismo. Tá? Então é algo que pode acontecer. Quando a causa é por Hashimoto, em alguns casos é interessante até tentar utilizar por um curto período de tempo corticoide, porque ajuda a desinflamar mais rápido e o paciente sai mais rápido do hipertireoidismo por tireoidite de Hashimoto. Um outro ponto também, já peguei diversos casos de tireoidite de Hashimoto causando, inclusive ela colocou aqui de Graves, né? E eu comentei Hashimoto, eu acho que não era Graves não, provavelmente era Hashimoto, porque respondeu muito bem. Em alguns casos de tireoidite de Hashimoto causando o hipertireoidismo, o paciente tem a Hashimoto e tem Graves, tem os dois. Nesses casos é como se o Graves causasse o hiper e a Hashimoto causasse o hipo. Então um pisa no acelerador e o outro pisa no freio. Então é um paciente que também costuma ter uma resposta muito boa ao tratamento, né? Vamos ver aqui mais alguns comentários para a gente comentar o comentário, né? Vamos lá, ver aqui. Aqui é o comentário da Gisélia. Eu fiquei 2 anos com hipertireoidismo, doença de Graves, já estava tomando 5 Tapazol, quando a endocrinologista passou a iodoterapia, já estou tomando Puran, vai fazer 2 anos, só que de 2 em 2 meses retorno na minha médica, pois não está estabilizando. Toda vez que eu vou, aumenta meu Puran. Então, no hipertireoidismo, em geral, quando passa 1 ano utilizando a medicação, às vezes mais, às vezes menos, não controla, a gente indica a iodoterapia, o paciente faz, e aí passa por um período de transição do hiper para
para o hipo. E esse período ele pode durar 6 meses, pode ser mais rápido do que isso, pode ser mais demorado do que isso, porque é como se estava lá no hiper, aí vai baixando, 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 até que chega uma hora que vira hipo, e a gente começa a medicação, aí vai aumentando, 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 à medida que a tireoide vai baixando, a gente vai aumentando a dose. Então, realmente exige um período de estabilização, mas em geral, quando entra em hipo, é bem mais fácil de conduzir, o paciente tem bem menos sintoma do que no período de hiper, tá? Vamos lá, mais um comentário. O comentário da Sara, exatamente, ó, hipertireoidismo, Tapazol 10mg, 5 comprimidos, já há 3 anos e agora indicou a iodoterapia, ela vai iniciar e vai, se Deus quiser, vai ficar boa. Vamos pegar aqui, ó, o comentário da Marcele, passei alguns meses me sentindo mal e quase morri, exatamente, doença muito grave, né? Não, eu acho que aqui já tá bom, já tá começando a ficar repetitivo, né? Vamos deixar para trazer um outro vídeo comentando os comentários, tá? Então é isso, se você gostou desse tipo de vídeo, trazendo os comentários lá do Instagram, né? Comenta aqui, deixa o que é que você achou, curta esse vídeo, e caso você não me siga lá no Instagram, me siga por lá também e participe desses quadros. Geralmente é um quadro que eu abro na sexta-feira, então toda sexta eu trago algum conta como foi, e aí pergunta alguma coisa, né? Por exemplo, conta como foi a iodoterapia, conta como foi o ultrassom, a punção, a cirurgia, e é interessante que você participe, né, para ajudar as outras pessoas, e eu trago também aqui para comentar um pouco sobre esses relatos que a gente viu por lá, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu tenho diversos outros vídeos sobre as doenças, sobre o hipertireoidismo, e, né, para quem não sabe, eu trato pacientes com hipertireoidismo também, então faço consulta presencial em Fortaleza e faço atendimento online. Caso tenha interesse, na descrição do vídeo sempre deixo essas informações, né, sobre atendimento, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!